Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa primeira das 4 audições aprazadas para hoje. Cumprimento os senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e, muito particularmente, os senhores deputados da Comissão de Administração Pública, Ordenamento Territorial e Poder Local, que conjuntamente connosco hoje estão presentes para esta audição, especialmente a senhora Presidente da Comissão, a deputada Isaura Moraes. Temos o gosto de contar com a delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, representada pela sua Presidente Luísa Salgueiro, os seus Vice-Presidentes José Rebal Esteves, Álvaro Araújo, Alfredo Monteiro e o Sr. Secretário-Geral Rui Selheiro e Secretário-Geral Adjunto Fernando Cruz, que todos cumprimento. Antes de dar a palavra à Senhora Presidente da ANMP, permita-me uma palavra pessoal de grande estima. A senhora Presidente foi uma notabilíssima deputada, minha queridíssima colega, e deixou, obviamente, um arrasto de competência nesta Assembleia e é pessoalmente um gosto revê-la nas novas funções que agora exerce. Perdoando-se-me esta confissão pessoal, dava a palavra à senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses para apresentar o que tiver por bem, nomeadamente o parecer que já foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente, faço favor. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, meu querido amigo, assim como a Sra. Deputada Isaura Moraes, Presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento, Território e Poder Local, e permitam-me que, acompanhando a primeira observação de índole pessoal que o Sr. Presidente Filipe Neto Brandão aqui nos trouxe, eu não posso também deixar de, nesta primeira vez que regresso ao Parlamento, depois de ter deixado de aqui existir funções, dizer que é um gosto enorme para mim regressar a esta casa, onde aprendi muito, onde conheci colegas extraordinários que muito me marcaram, quer do ponto de vista político, de todas as bancadas, quer do ponto de vista pessoal, com quem deixei grandes amizades. É sempre um gosto acompanhar os trabalhos desta casa que determinam os destinos do nosso país e, sobretudo, aqui regressar e rever pessoas por quem nutro grande estima, consideração e amizade, como é o caso do Sr. Presidente. Em nome da Associação de Municípios, agora todos os colegas que me acompanham, o Secretário-Geral, o Sr. Vice-Presidente Rebal Esteves, o Sr. Vice-Presidente Álvaro Araújo, o Sr. Vice-Presidente Alfredo Monteiro e o Dr. Fernando Cruz, queria-vos dizer que é um gosto enorme à Associação Nacional de Municípios poder vir aqui, aliás, cumprindo uma norma regimental, para darmos conta do trabalho que fizemos e da perspectiva e avaliação que fazemos da proposta de lei de orçamento de Estado que aqui nos traz hoje para podermos partilhar a avaliação que fizemos do documento. E muito sinteticamente, uma vez que temos os 10 minutos iniciais, gostaria de dizer que esta proposta tendo merecido um parecer desfavorável, tem também aspectos em que a Associação reputa como positivos e que constituem uma evolução no sentido desejado, até relativamente à proposta de orçamento que tinha sido apresentada anteriormente, antes destas eleições, e, portanto, que nos parece positivo e que nos permite também perspectivar que destes trabalhos que agora realizarão em sede de especialidade poderá surgir uma melhoria do documento, que é verdadeiramente esse o nosso objetivo e desejo. Sendo mais precisa, diríamos que uma das áreas ou um dos aspectos que foi alterado e que nos merece avaliação favorável tem a ver com a possibilidade e uma hipótese que tinha sido já reivindicada no sentido de o IVA suportado pelas autarquias e entidades intermunicipais no âmbito dos projetos financiados exclusivamente pelo PRR ser compensado. Isso era um óbice para que nós pudéssemos avançar nas candidaturas e na execução dessas verbas. Portanto, o facto de, a partir de agora, estar já prevista a compensação do valor do IVA é para nós algo favorável.
Por outro lado, passou a estar observada a fórmula de cálculo do Fundo Social Municipal, cumprindo-se assim, finalmente, a Lei das Finanças Locais, o que não acontecia na proposta anterior e, portanto, entendemos que este é um avanço positivo e que, aliás, faz com que entendamos que a verba que estava pendente dos 3 anos anteriores e que não foi liquidada no valor de 104 milhões de euros seja agora ainda mais justificadamente exigível e, portanto, consideramos que esse é um dos valores em dívida que deve ser regularizado. Também, no sentido positivo, destacamos o facto de haver um aumento em quase 4 milhões de euros no que toca às transferências para as entidades intermunicipais. E ainda, na mesma lógica de aspectos positivos, distinguimos o facto de se prosseguir com a dispensa da aplicabilidade da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso, permitindo assim uma flexibilização das regras de cálculo dos fundos disponíveis. E ainda algo que pode não parecer tão importante, mas que é absolutamente determinante na flexibilidade da nossa gestão, que tem a ver com a clarificação da norma que flexibiliza a integração do saldo de gerência ainda antes da aprovação dos documentos de prestação de contas. Portanto, era uma das reivindicações, uma vez que, assim, logo no início do ano, podemos utilizar as verbas do saldo de gerência e poder gerir o nosso orçamento já contando com esses montantes. Todavia, o parecer é desfavorável, significa que os aspectos não atendidos são aqueles que consideramos mais importantes e daí que queiramos distinguir o facto de continuar por regularizar a dívida do Fundo Social Municipal, como já se disse antes, no valor de 104 milhões de euros, assim como a verba respeitante às despesas que as autarquias suportaram por Covid e que está reconhecida no valor de 211 milhões de euros. Outro dos aspectos que consideramos negativos tem a ver com o financiamento da descentralização de competências. Sabemos que pela primeira vez são inscritos valores no Fundo de Financiamento da Descentralização, já houve uma introdução de um mecanismo de atualização e de afetação de verbas, que foi também uma novidade e que nos permite ter a expectativa de que haja ainda reforços de acordo com aquilo que são as nossas pretensões, que não estava apresentado na versão anterior, mas ainda assim o déficit da operação de descentralização é um dos que nos merece maior sublinhado e que não está suficientemente acautelado. Por outro lado, a utilização da capacidade de endividamento, pois sabemos que na conjuntura atual, tal como aconteceu no período de pandemia, é imprescindível que se continue a permitir a utilização de toda a capacidade de endividamento dos municípios e não só o valor correspondente aos 20% da margem disponível no início de cada exercício. Importa ainda, atentos os aumentos que têm sido verificados ainda mais recentemente, quer do que diz respeito aos valores, aos custos dos materiais, à inflação, aos custos com combustíveis e energia, que se garanta a regra a dispensa da regra do equilíbrio orçamental, por forma de nos dar a necessária agilidade e, portanto, entendemos que, tal como aconteceu no período da pandemia, essa norma deve ser dispensada. No que respeita ao IVA do setor energético, com destaque para a iluminação pública, continua na taxa mínima, sendo nós não consideramos correto que o Estado, no fundo, continua, digamos, lucrar com o IVA deste serviço público. Ainda no que diz respeito às refeições escolares, este problema continua por resolver. A proposta apresentada não aborda o preço das refeições e das comparticipações aos municípios, não isenta ou reduz o IVA aplicável agora de 13% e nós entendemos que este IVA deve também ser reduzido. Defendemos também que seja extinta a absurda regra que tem vindo a impedir os municípios de aumentar o valor gasto no ano anterior com contratos de aquisição de bens e serviços,
sobretudo nos dias de hoje, pois sabemos que manter os valores do ano anterior, ainda que com os mesmos bens ou serviços, é incomportável, já que todos os valores base de contratos estão a disparar em função do que já referi, da inflação, do aumento dos custos da energia, dos custos de combustíveis. Também entendemos ser de atender a possibilidade de adjudicar contratos com valor acima do preço base, uma vez que os concursos têm-se vindo a verificar como desertos por todas as propostas virem acima do preço, e isso torna inviável o avanço da contratação, e isso é prejudicial para as autarquias que não conseguem executar os seus planos, mas creio que mais do que prejudicial para as autarquias, ele é prejudicial para o próprio país. Neste momento em que temos tantas metas para atingir, ainda a finalização do 2020, a possibilidade de aceder ao overbooking e, sobretudo, a preparação do 2030 e a execução do PRR, exige que haja flexibilização em algumas das regras, sendo cumpridas naturalmente todas as condições de transparência, de escrutínio, mas sem dúvida que o estado atual, a situação atual das normas da contratação, em alguns dos casos, serão impeditivos que nós consigamos atingir esses objetivos local e nacionalmente. Outro dos temas que nos preocupa tem a ver com o programa de apoio à redução tarifária, que é reduzido este financiamento em 60 milhões de euros, e é urgente que se corrija esta situação, até porque estamos a falar de políticas que visam a descarbonização da economia, e é urgente e imprescindível que estimulemos o uso do transporte público, e o programa de apoio à redução tarifária será um daqueles que teve mais impacto na vida das populações, e que esta redução de financiamento vem ao invés daquilo que são os objetivos nacionais e até à escala global. Por fim, nesta primeira ronda, queríamos deixar a preocupação relativamente ao prazo para a adaptação dos instrumentos de gestão territorial, a nova versão dos PDM. O prazo terminou a 30 de março. Quem não tiver 31 de março, a sanção é que quem não tem os planos revistos não tem acesso a fundos comunitários. Ora, a pouca robustez das equipas técnicas, o combate que tivemos à pandemia, a pressão que existe nas comissões de coordenação de desenvolvimento regional, que não são capazes de responder dentro deste prazo, fez com que a Associação Nacional de Municípios tenha solicitado a prorrogação do prazo para que até ao final deste ano possa ser apresentada a proposta e até ao final do próximo ano seja a versão definitiva de revisão. Em termos gerais e em destaque, para cumprir os 10 minutos que já ultrapassei, são estas as considerações iniciais que levaram à emissão de um parecer desfavorável, unânime no Conselho Diretivo, e ontem mesmo em Conselho Geral reunido aqui em Lisboa houve também uma posição de unanimidade. Queremos dizer que esta posição da Associação de Municípios é uma posição de análise inicial, mas temos a forte expectativa de que, quer através das propostas de alteração que possam ser apresentadas pelos grupos parlamentares, quer através de alterações que o Governo venha a apresentar, que chegaremos no final, quando nesta Casa for votado o Orçamento de Estado para o corrente ano, que se façam correções. Pretendemos, sobretudo, que os municípios tenham condição para continuar a servir as comunidades e servir o país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente Luísa Salgueiro. Vamos dar então início à primeira ronda. Eu há pouco não referi os termos em que ela decorrerá, mas, portanto, seguidamente a esta intervenção inicial, os grupos parlamentares, por ordem crescente de representatividade, terão os tempos que estão disponíveis na grelha à vista das senhoras e senhores deputados. Esgotado o tempo de cada grupo parlamentar, a Associação Nacional de Municípios Portugueses usará da palavra, dispondo de igual tempo para responder, e depois, se houver inscrições para uma segunda ronda, terão que ser feitas chegar à mesa até ao final da primeira, seguir-se-á essa, em que, diferentemente da primeira, a Associação Nacional de Municípios responderia só depois de formuladas todas as questões, dispondo para tal do somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim, sem mais delongas, e como não há oposição à Associação Nacional de Municípios Portugueses, começa-se pelo maior grupo parlamentar e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado João Azevedo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor. Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, distintos autarcas presentes da delegação, Sra. Presidente, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Depois desta apresentação do parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, avaliando naturalmente as principais medidas positivas do Orçamento de Estado, as medidas negativas e aquelas que estão no meio entre as positivas e as negativas,
percebemos bem que a Associação vai perseguindo o objetivo de melhorar, conjuntamente com o Governo e com a Assembleia da República, este documento para que as autarquias e os autarcas, os cidadãos e os fregueses possam ter uma vida melhor. Começava por referir que passamos por um momento de economia de guerra, de inflação, de aumento da inflação, de dificuldades nas matérias-primas, de aumento dos combustíveis, das energias, mas todo este contexto, que é um contexto difícil, num coquetel explosivo, quase podendo dizer que é uma tempestade perfeita, para que alguns autarcas usem sempre a desculpa de que não fazem por culpa das outras coisas, dizer-lhe claramente que os autarcas são os primeiros, ou devem ser os primeiros, a poder responder aos anseios e às dificuldades e às pretensões das populações. E a primeira questão que eu lhe colocava tem a ver com o seguinte: acha que este processo de delegação de competências, de descentralização, é um reconhecimento claro que o Governo tem para com os municípios, para com os cidadãos, mas também para com os autarcas? Ou seja, se esse reconhecimento é um reconhecimento validado para que os autarcas possam fazer mais e melhor. Aliás, dizer-lhe que, usando esta questão, é preciso referir que a Lei das Finanças Locais, pela primeira vez, vai ser cumprida no Orçamento de Estado. E é preciso também referir, que alguns autarcas que tentam esconder as suas fragilidades com outro tipo de anúncios, até decisões, nesses mesmos municípios, o aumento das transferências do Estado chegam aos 7% de um ano para o outro, ou mais de 7%. Aliás, nos últimos 7 anos, o aumento é mais de 20%, cerca de 8 a 9 milhões de euros, por exemplo. Ou seja, quero lhe dizer que as justificações são várias, mas um autarca moderno, um autarca determinado, um autarca que quer resolver os problemas, está sempre disponível, usando os instrumentos que tem em momentos difíceis. A Lei das Finanças Locais, como referi, é um instrumento importante e que não pode ser escondido, não pode ser colocado para trás da informação, porque verdadeiramente o Orçamento de Estado, a proposta de lei do Orçamento de Estado, promove pela primeira vez esse compromisso que era obrigatório há muitos anos e que não foi tido em conta durante muitos anos. A questão da descentralização e da delegação de competências. Bem, durante anos, na caixa de ressonância, nos fóruns onde nós tivemos autarcas, ouvíamos sempre dizer que 1 euro em Lisboa representava 3 euros no poder local. Durante anos eu ouvi isso, e certamente muitos de vós ouviram isso, dizendo que os autarcas podiam fazer melhor, com menos dinheiro, rentabilizavam mais os recursos. E agora que temos a possibilidade de ter uma descentralização que não é perfeita, que é um processo dinâmico, um processo contínuo, um processo onde os autarcas vão ter mais responsabilidades, mas também mais meios, eu costumo dizer que é o momento certo para que os autarcas corajosos, determinados, assumam as suas responsabilidades perante as populações. Andámos a pedir durante anos que isso acontecesse. E, portanto, eu também lhe lançava a segunda questão. Se esta direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses está determinada a levar a bom porto esta descentralização, corrigindo algumas das suas fragilidades, mas assumindo esse papel de liderança como deve ser. Aliás, desde 1984 que esta associação representa e bem os interesses dos autarcas, dos concelhos, dos eleitos. Gostaria de saber se é essa a grande pretensão e também, para finalizar, perguntar à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses se esta descentralização, para si e para a direção, é o caminho correto para a regionalização. É estas 3 questões que eu deixaria e dizer-lhe que eu sou autarca, estive em lugares executivos, hoje não estou em regime de permanência, mas há uma coisa que eu quero aqui dizer. Os autarcas modernos têm que ter a coragem de assumir aquilo que durante anos andaram a exigir. E esta proposta de lei, naturalmente que pode ser melhorada, com este parecer desfavorável que deve ser corrigido,
Em primeiro lugar estão as autarquias e os cidadãos, mas eu acredito que é este o caminho certo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Azevedo. A palavra agora à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Sra. Salgueiro, na certeza que o minuto confiado à Associação Nacional de Municípios é também um minuto e não há uma proporção como aquela que há pouco foi referida. Faço favor. 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado João Azevedo, agradecer-lhe a pergunta, saber que conhecemos o percurso autárquico que teve e, portanto, o conhecimento que tem da matéria, e quando fala na dupla qualidade de quem está agora aqui, mas de quem já viu o mundo autárquico e quem teve responsabilidades de gestão, e queria ser muito clara na resposta à questão que aqui coloca. Se esta direção da ANMP está determinada a levar a bom porto este processo, sim, está determinada, focada, convicta de que este é um momento extraordinário, histórico, para que nós o possamos fazer. Para que isto acontecesse foi necessário desde logo uma vontade política da Administração Central, que entendeu aprovar os diplomas. São 22 áreas que estão em causa, embora 3 sejam mais focadas. Temos falado mais da educação, da saúde e da ação social, mas são 22 áreas em que o Governo abdicou das suas competências, ou está num processo de abdicar das suas competências para passar para os municípios. E como disse bem, esta é uma reivindicação antiga e que foi sufragada no último Congresso da Associação Nacional de Municípios, em que voltamos a reiterar a vontade nesse sentido. É uma reforma administrativa há muito desejada, de que o país necessita, que não é a última etapa, importa avançar para outras a seguir, mas que é determinante para que o país possa prosseguir num processo de descentralização, e mais tarde teremos de discutir até a regionalização, sendo que Portugal é um dos países da OCDE com um poder exercido de forma mais concentrada, e isso tem efeitos negativos a vários níveis do nosso desenvolvimento. Mas nós somos autarcas modernos, dedicados e empenhados. A maioria, haverá um ou outro que tem uma visão de velho do Restelo e que acha que no cais das colunas tudo se resolve, mas não é essa a perspectiva da direção nem da esmagadora maioria dos autarcas, sendo que, tendo esta perspectiva política, também não podemos deixar de garantir que o processo corre de forma a que não se adensem ou agravem assimetrias que existem no país e que a conta é neutra. €1 em Lisboa corresponde a 3 euros, mas é preciso que os euros que existem em Lisboa já dotem suficientemente os serviços. O que acontece, e nós sabemos, é que várias áreas foram suborçamentadas, subdotadas de recursos humanos, de equipamentos, de recursos financeiros, e agora nesta transferência isso fica mais evidente. Portanto, o país não pode correr o risco de, por força da descentralização, agravar a resposta que existe às populações, nem agravar a situação financeira dos municípios. E isto seria verdade em qualquer momento, só que desde que estes diplomas foram aprovados até hoje, aconteceram 2 momentos históricos absolutamente imprevisíveis e gravosos. Em primeiro lugar, a pandemia e agora uma guerra na Europa. Se não fosse por mais nenhum outro motivo, estas 2 circunstâncias supervenientes, extraordinárias e altamente impactantes obrigavam uma revisão das regras que estão definidas antes disto. Portanto, a nossa postura é construtiva, é no sentido de encontrarmos as fórmulas, os critérios transparentes, facilmente escrutináveis e verificáveis. Queremos monitorizar o processo, mas para garantir, em primeiro lugar, que estas competências significam um reforço e respeito pelo poder local, ou, em primeiro lugar, não. O mais importante, em primeiro lugar, é que signifiquem uma melhoria na resposta às populações. A transferência de competências não pode fragilizar os serviços em nenhuma das áreas e particularmente naquelas que significam o coração do Estado de Direito e o Estado Social, por quem nós tanto lutamos e que estamos agora quase a comemorar 50 anos da conquista destes direitos sociais, dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, nós estamos empenhados, mas também permita-nos que sejamos rigorosos e reivindicativos, porque os autarcas estão a defender um processo que tem de começar bem. Neste momento não está na forma que nós entendemos ser a correta, por isso o parecer desfavorável. A nossa perspectiva
expectativa, confiança, determinação e empenho. É para que nestes próximos dias nós possamos todos, com todos os grupos parlamentares, introduzir as correções, ter a ponderação, a lucidez e o rigor necessário para que seja uma soma nula. Depois os outros 2 euros que podem vir serão mais vantagem, mais população. Agora, não podem senhor deputado, senhoras e senhores deputados, uma conta desequilibrada à partida e que, coincidindo numa altura em que já os municípios estão com tanta dificuldade e têm de executar as suas estratégias locais de habitação, têm de utilizar os fundos que têm disponíveis do 2020, apresentar-se às candidaturas do 2030 e, sobretudo, acompanhar o Governo do Estado português na execução do PRR para permitir a recuperação de Portugal, esta operação desejada e necessária para o futuro e para o desenvolvimento do país não pode ser um prejuízo para os municípios, mas, sobretudo, para a população e para o país. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Cumprimento, Sr. Deputado, faça 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Senhora e o Sr. Presidente das Comissões Parlamentares e cumprimento a Sra. Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e, aproveitando que esta que é a sua primeira audição parlamentar, para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, desejar os maiores sucessos nesta sua nova missão, na certeza de que o seu sucesso será seguramente o sucesso do poder local, será o sucesso de Portugal. Sra. Presidente, falar da proposta de Orçamento de Estado e não falar de descentralização seria o mesmo que ir a Roma e não ver o Papa. Este é simplesmente um dos assuntos que, não estando suficientemente tratado na proposta do Orçamento de Estado, no sentido de resolver os graves constrangimentos existentes, motivou a Associação Nacional de Municípios a deliberar por unanimidade a emissão de parecer desfavorável a este documento. Sra. Presidente, decorridos que estão perto de 4 anos sobre a data da proposta da lei que estabeleceu o quadro de transferência de competências, e este processo continua por manifesta e gritante inépcia do Governo na ordem do dia, com uma discussão feita a conta-gotas, como a conta-gotas foi a aprovação em sede de Conselho de Ministros dos diferentes diplomas sectoriais, cada um com prazos diferentes para a sua entrada em vigor, prazos que foram sucessivamente alterados, prorrogados e que representaram um quebra-cabeças para os autarcas. Quase 4 anos depois, nas áreas mais complexas e responsabilizantes, saúde, educação e ação social, foram poucos os municípios que aceitaram voluntariamente a transferência de competências. Os motivos pelos quais os autarcas resistem à descentralização são conhecidos e têm sido repetidamente denunciados em vários momentos, em vários espaços e constam de inúmeros documentos. E não são desculpas de alguns autarcas, como pareceu sugerir o Sr. Deputado João Azevedo, do Partido Socialista, que me antecedeu. Sra. Presidente, é chocante verificarmos que os autarcas invocam sempre os mesmos motivos, as mesmas dificuldades, as mesmas incompreensões. São as sucessivas denúncias de insuficiência de verbas transferidas para fazer face às novas competências, da desadequação dos recursos humanos às agências de organização e de gestão, da insuficiência de informação disponibilizada, da ausência de resposta e até de diálogo, de ausência de resposta e até de diálogo. Os anos passam e muito pouco ou nada se avança. E sim, o processo de descentralização de competências é um processo dinâmico e muitas coisas podem ser justificadas, mas sinceramente, não ao fim de 4 anos. Não ao fim de 4 anos, convenhamos. Este é um governo incapaz de chegar a horas ao que quer que seja. Atrasa-se na publicação dos decretos-leis sectoriais, das portarias regulamentadoras e dos mais variados despachos. Mas isso pouco lhe importa. Por isso a descentralização avança e avança mesmo contra a vontade dos autarcas. Pouco lhe importa que no domínio da educação as escolas estejam em mau estado e não constem do mapeamento, que os valores transferidos para as refeições estejam desfasados da realidade, que os valores transferidos para o transporte de crianças com necessidades especiais não tenham em conta as realidades do ano letivo a que respondam, que as verbas relativas ao custo pessoal não considerem as despesas com o seguro de acidentes e com higiene e segurança no trabalho, que o valor previsto para a manutenção dos edifícios seja 6 vezes menos que o Estado paga à parque escolar para o mesmo efeito. Pouco lhe importa que no domínio da saúde inexista informação quanto à situação registral
dos imóveis, que muitas instituições de saúde funcionem em locais sem contrato de arrendamento ou que estes estejam em final de prazo, recaindo sobre o município a obrigatoriedade de repor o edifício nas condições anteriores, que os equipamentos sejam tidos como estando em bom estado, apesar de não funcionarem há muitos anos, que os médicos e enfermeiros no âmbito dos serviços domiciliários estejam impossibilitados de conduzirem os veículos que passam para a propriedade dos municípios. Isso pouco importa. Pouco importa que falte informação essencial, que sejam manifestamente insuficientes os meios financeiros para acabar a desassunção das novas responsabilidades que os cidadãos possam sair a perder. Os autarcas que se desemmanhem, que fiquem com os problemas e com o déficit. O Governo, Sra. Presidente, garantiu neutralidade orçamental para os municípios, mas quer que acreditemos no seu compromisso expresso no artigo 82 do articulado, de que se a verba destinada ao financiamento das competências centralizadas for insuficiente, a mesma será complementada por contrapartida dos orçamentos dos vários ministérios contribuintes. Ao fim de 4 anos de incumprimentos aos mais variados níveis, num governo das cativações e dos atrasos, pergunto à Sra. Presidente se acha mesmo que podemos acreditar na palavra do Governo. Nós, Sra. Presidente, não acreditamos e não passamos cheques em branco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra à Sra. Presidente Luísa Salgueiro. Sra. Presidente, faça. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Oliveira. Penso que o Sr. Deputado esteve, se não a seguir, pelo menos numa linha muito parecida com o documento que a Associação Nacional de Municípios distribuiu sobre as debilidades que encontra e as irregularidades no processo. Nós tivemos oportunidade, exatamente para facilitar, até no processo legislativo, de elencar área a área as situações que consideramos não estarem bem resolvidas. Portanto, tudo aquilo que o Sr. Deputado acaba de referir, e até podemos indicar outros, são pontos que nós consideramos desconformes neste momento. Há, sem dúvida, área a área, situações muito críticas. Acaba de referir, por exemplo, o valor da comparticipação para a intervenção nos equipamentos escolares. A nossa reivindicação é de que, por um lado, e tal como estava prevista a verba dos 20 mil euros para a manutenção e que é considerada provisória e que possa ser ajustada, que se considere exatamente isso. É necessário que nos equipamentos que estão no mapa, que são transferidos para as autarquias e que requerem manutenção, se a verba dos 20 mil euros não for suficiente, ela tem de ser acomodada para um valor superior. Importa também, no que diz respeito aos equipamentos, reforçar que aqueles que necessitem de reabilitação profunda não se transferem e a competência continua a ser da Administração Central. Para isso existe um mapeamento, esse mapeamento está desatualizado e, portanto, uma das nossas reivindicações é que seja revisto, que seja publicado, seja validado. Até a Associação Nacional de Municípios também quer ser ouvida no que diz respeito a esse mapa para as escolas que precisam de reabilitação profunda e que ficam fora da regra dos 20 mil euros e depois, naturalmente, a expectativa é que haja candidaturas, podem ser geridas por contratos interadministrativos para que se garanta que o parque escolar, não a empresa parque escolar, mas que o conjunto de equipamentos escolares que existem no país não deixem de ser devidamente reabilitados, porque sem essa condição, seguramente que as nossas políticas educativas também não caminharão no sentido certo. No que diz respeito à área da saúde, um dos problemas que identificamos, e o Sr. Deputado diz bem, que queríamos aqui deixar bem claro, há uma diferença, não há uma atitude uniforme em todo o território, dependendo das direções gerais, das administrações regionais, há ritmos diferentes. Em algumas zonas do país existe uma grande interação e proatividade, noutras zonas do país isso não acontece. Portanto, um dos nossos pedidos ao Governo é que seja capaz de pôr ordem entre todas as suas entidades desconcentradas e que haja uma atitude coerente para que todos os autarcas tenham a possibilidade de negociar no que diz respeito à saúde, já que, como sabemos, nessa área é exigido um auto de transferência de competências e cada um dos autarcas está a fazer a sua avaliação. Por isso, a falta de diálogo e a falta de informação é uma das notas que nós deixamos bem sublinhada, porque sem haver informação rigorosa, nem sequer é correto que se exija a um Presidente da Câmara que assuma responsabilidades um pouco no
vazio. Disse um cheque em branco, em alguns casos pode tratar-se de um cheque em branco e, obviamente, o Sr. Deputado diz que não concorda e, em primeiro lugar, a Associação Nacional de Municípios nunca acompanhará um processo em que se pretenda transferir equipamentos e competências cujo quadro não está devidamente identificado. São, portanto, situações diversas que nos preocupam e que, com o elencar que tivemos o cuidado de fazer muito detalhado, entendemos que, com o processo negocial que importa que se mantenha, que há condições para corrigir esses problemas. Há impactos financeiros, daí que, em sede do Orçamento de Estado, que nós aqui estamos a reivindicar, que quer em matéria do Fundo de Financiamento à Descentralização, quer sobretudo nas regras, na fixação dos critérios, eles estejam revistos, para que acomodemos uma nova situação que o país vive e que os municípios suportam, que, tendo já orçamentos muito esgotados por força da nova situação que vivem e sendo certo que vivemos um momento em que é exigível ou é recomendável que as câmaras municipais possam acompanhar o objetivo nacional de usarmos todas as verbas disponíveis, não podemos asfixiar ou sufocar os municípios. Daí que este momento que a descentralização se está a operar, nós não possamos vacilar. E aquilo que o Sr. Deputado aqui diz que tem de ser clarificado, a Associação Nacional de Municípios acompanha e consta do documento que podemos distribuir por todas as bancadas. Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Partido Chega. O Sr. Deputado Bruno Nunes dispõe de 4 minutos. Faça-se sentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os presentes. Este processo começou logo de uma forma errada e não podemos esquecer de como é que chegámos até aqui. Chegámos até aqui com a responsabilidade dos 2 maiores partidos desta Assembleia que aprovaram, da forma como aprovaram, a descentralização e que fizeram que os diplomas se arrastassem. Andávamos aqui a arrastar diplomas, já as câmaras municipais andavam a assumir algumas delas competências. E assumiam competências, e tem que ser dito, muitas delas pela filiação partidária, porque sabiam que não podiam dizer à casa-mãe que iriam recusar as competências. Eu, enquanto deputado municipal e enquanto vereador, assistia a muitos desses casos. Os casos iam acontecendo, sabia-se que se ia assumir as competências sem perceber exatamente o pacote financeiro. A Sra. Presidente acaba de falar da situação dos 20 mil euros para o parque escolar, ou não para o parque escolar empresa, como disse, que não se sabia exatamente o que é que se estava a fazer. Existiram aqui pacotes que o importante era os presidentes de Câmara, e a Associação também tem muita responsabilidade nisto, os presidentes de Câmara o que faziam era, vamos assumir porque o importante é nós termos as competências do nosso lado. Nós queremos é mandar e ter a coisa a ser controlada por nós. Mas depois não controlaram absolutamente nada do pacote financeiro. Resultado e consequência, problemas atrás de problemas e falta de verbas para as câmaras municipais. Tínhamos inclusive as situações que sabíamos perfeitamente que, em alguns casos, a descentralização de competências nas verbas, o que acontecia era dizerem que era uma média e uma estimativa feita aos gastos dos últimos anos. Ora, se nos últimos anos não tinham feito obra, se nos últimos anos não tinham efetuado absolutamente nada, obviamente isso não estava contabilizado para os anos seguintes e para a verba que seria dada. E tudo isto foi feito com um capote de que era importante chegar à descentralização com o objetivo final que o Partido Socialista tem de levar até à regionalização, com o tentar insuflar os presidentes de Câmara, dando-lhes aparentemente mais poder, que na realidade não teriam absolutamente nada. Sra. Presidente, eu gostava, porque não podemos passar ao lado, porque é uma das câmaras que tem relevo, todas têm, e não faço a distinção de ser mais importante ou menos importante, mas eu gostava que confirmasse aquilo que o Presidente da Câmara do Porto referiu em relação à dependência ou subjugação da Associação ao Partido Socialista. Se isto tem algum fundamento e como é que vê estas declarações do Presidente Rui Moreira, que aliás o Presidente Carlos Moedas também vem no mesmo sentido fazer o mesmo tipo de alegações. E Rui Moreira vai mais longe a dizer que neste momento não existe sequer espaço para as alterações, e passo a citar, da esparrela que a Associação que representa e que é Presidente tem em relação à esparrela que caiu para este processo da descentralização. Recentemente, a Sra. Presidente dá uma entrevista e diz que a Associação Nacional de Municípios Portugueses está confiante na solução e de consenso para a descentralização. Como é que está confiante se no Orçamento de Estado as verbas são afetas as que estão afetas? Porque pelo meio
depois vamos tendo, e hoje teremos aqui também a Associação Nacional das Freguesias, vamos tendo a forma de descentralizar, vem do Estado Central para as câmaras municipais, desta forma que acabei de escrever, mas depois tentamos também manter os presidentes de junta de freguesia com alguma calma no meio deste processo, através de contratos interadministrativos e protocolos de colaboração, que não são mais nem menos do que ir desresponsabilizando, desde o Governo Central até à freguesia, que é para ver, olha, quase como a rábula do Hermano José, do eu é que sou o presidente da junta, e ver quem é que consegue resolver o problema, porque sabemos que o cidadão, quando tem problemas, o primeiro sítio onde vai bater é à porta da junta de freguesia. Para já é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Diferentemente das grelhas, só se para dizer que o tempo até é gasto de uma vez, não fica com tempo para voltar a questionar. Era só isso que eu queria chamar a atenção. É que nesta grelha, os 5 minutos são gastos, não volto a usar a palavra nesta ronda. Muito obrigado. Está concluído. Dou a palavra então à Sra. Presidente Luísa Salgueiro. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado. Registro o tom provocatório quando pergunta à Associação Nacional de Municípios se sente que está subjugada ao Governo, mas eu queria recomendar que o Sr. Deputado lesse as notícias de ontem e de anteontem. Essas notícias já têm muitos dias e o Sr. Deputado não teve tempo para ler o resultado das reuniões que dizem que o Conselho Diretivo aprovou por unanimidade e no Conselho Diretivo estão representados vários partidos e ontem o Conselho Geral aprovou por unanimidade os documentos, a menos que o Sr. Deputado ache que de repente o Governo conseguiu subjugar todos os partidos, está distraído. E quando se trazem aqui recortes dos jornais, convém trazer os do dia. E se o Sr. Deputado tivesse trazido os de ontem, via que todos os partidos acompanharam o relatório e o parecer da Associação Nacional de Municípios. E eu acho que é um desrespeito por todos os autarcas portugueses, pelos 308 autarcas, o Sr. Deputado vir aqui dizer que nós não temos opinião própria e que seguimos aquilo que diz esse jornal está atrasado. O Sr. Deputado, de ontem, são vários atrasados, porque se o Sr. Deputado tivesse lido os de ontem, os de ontem e os de hoje, verificava que há um grande consenso de todos os presidentes da Câmara do país, que não há nenhuma divergência. Eu não posso responder com isenção porque a honra da Associação Nacional de Municípios foi posta em causa. E como eu estou aqui a responder por todos os presidentes de Câmara, não posso aceitar que o Sr. Deputado ponha em causa a isenção. Todos nós estamos aqui eleitos, nós não fomos nomeados como membros do Conselho Diretivo, nós fomos eleitos em Congresso por uma votação esmagadora. O Sr. Deputado deve respeitar o funcionamento das regras democráticas, que diz o Conselho Diretivo foi eleito, apresentou-se a votos, o Conselho Diretivo reúne e aprovou por unanimidade. E não apenas isso, como levou ao Conselho Geral esta proposta e, mais uma vez, foi aprovada por unanimidade. A isenção só se pode pedir quando se trata de forma isenta. O Sr. Deputado foi parcial e nós não podemos deixar de ter aqui o rigor e a defesa da isenção, a defesa do empenho, da dedicação que os membros da Associação Nacional de Municípios colocam neste tema como noutros temas. Por outro lado, no que diz respeito às situações que estão ainda por regularizar, recordo que ontem mesmo reuniu a Comissão Técnica de Desenvolvimento com várias áreas ministeriais para corrigir problemas que a própria Associação diz que existem, que são reais e que têm de ser trabalhados. Mas no que diz respeito à abordagem principal do Sr. Deputado, ela é claramente refutada e lamentamos até o tom com que é posta. Muito obrigada. Sr. Deputado Bruno Nunes pede a palavra para... Sr. Presidente, eu não posso ser acusado da forma como fui sem poder defender e sem fazer defesa da honra. O Sr. Deputado pretende fazer a defesa da sua... Pretendo. No final, nos termos regimentais, no final desta audição, terá a oportunidade de fazer. A defesa da honra deveria ser feita na altura que sou atacado. Se ler o Sr. Deputado está a invocar a defesa da sua honra, pessoalmente. Certo. Pronto. Nos termos regimentais, poderá verificar no final. Com certeza. Muito obrigado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente,
Antes de mais, gostaria de cumprimentá-la nesta primeira interação que temos e desejar-lhe muito boa sorte. Saudar também a declaração de independência que fez aqui da Associação Nacional de Municípios, que nas atuais circunstâncias em que estamos é bastante importante que isso aconteça de facto, seja uma realidade de facto. Eu teria aqui alguns números, acho que de uma notícia suficientemente recente para não ter alterado ainda, que diz respeito ao número de autarquias, à percentagem de autarquias que aceitaram as novas competências. Estamos aqui a falar na área da cultura e pode-me confirmar se os números estiverem errados, cerca de 47% das autarquias aceitaram as novas competências, na área da ação social 19% e na área da saúde 11%. O Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Azevedo, disse aqui que era preciso que os autarcas fossem corajosos e determinados para, depois de tanto tempo, assumirem estas competências. Eu gostaria de perguntar a sua opinião, o seu conhecimento que tem das autarquias, se os 89% de autarcas que não aceitaram as competências na área da saúde não são corajosos, são covardes, não são determinados, são frouxos, ou se lhes falta outra coisa qualquer que não coragem e determinação. Porque aquilo que me parece é que não é uma questão de coragem e determinação, é efetivamente grande parte das autarquias não foram dotadas dos recursos, nomeadamente os recursos de gestão e coordenação que deviam ter sido libertados da Administração Central e não foram para as autarquias. E a segunda questão que gostaria de lhe colocar é, dada a experiência que tivemos nestes últimos anos de descentralização para as autarquias, que lições é que leva deste processo para o desenho da regionalização que se aproxima aí? Que lições efetivas é que tem? Porque eu tiro uma desde já, que é fazer um processo de descentralização sem reduzir os recursos que a Administração Central atualmente usa para gerir e coordenar todos esses poderes que são descentralizados, não vale a pena. E até hoje não nos foi dito que recursos é que foram libertados da Administração Central. Nós assumimos que estas competências que agora foram passadas para as autarquias não estavam em autogestão. Portanto, não basta transferir os recursos para pagar salários de assistentes operacionais e por aí fora, é também preciso transferir os recursos, ou seja, extingui-los da Administração Central para poder transferi-los para as autarquias, transferir os recursos de coordenação e gestão, e parece-me que é isso que está a falhar e é isso que determina o porquê de nós termos 89% das autarquias a não aceitarem este tipo de competências. Não acho que seja por falta de coragem, não acho que seja por falta de determinação. Nós, felizmente, temos autarcas bastante corajosos e determinados, é falta mesmo de recursos. Gostaria que me confirmasse isso. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. A palavra à Sra. Presidente Luísa Salgueiro para responder. Faça. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Bom, convém, de facto, percebermos e esclarecermos bem o que se passa relativamente a estas situações que levam a esses números que o Sr. Deputado aqui traz e que têm de ser abordados área a área. E, como bem disse, falou no que diz respeito à saúde. O processo de descentralização da saúde tem regras distintas de outros e exige que ela opere através de um auto de transferência que é subscrito entre a autarquia e a competente administração regional. E sabemos, sem querer justificar, mas sabemos que se há Ministério que teve uma vida mais perturbada nos últimos tempos e que não se estimava quando o diploma foi apresentado, é exatamente o Ministério da Saúde, que esteve no centro da resposta à pandemia. Portanto, as administrações regionais, que são quem tem a responsabilidade de preparar este processo, não estiveram focadas neste assunto e não houve a interação que devia ter existido entre as próprias e as câmaras municipais. E houve um atraso nesse processo. Tratado o que está a ser esse dossiê neste momento, como eu já tive a ocasião de dizer, há vários ritmos no país.
Por exemplo, tivemos a Associação Nacional de Municípios acabou esta semana de fazer uma ronda presencial em todo o território do continente com os autarcas para podermos conhecer direto e pessoalmente os problemas que têm, a visão sobre a descentralização e outros assuntos. Esta semana tivemos reunido com todos os presidentes de Câmara do Algarve e verificamos que, por exemplo, a situação no Algarve está um pouco mais adiantada do que no resto do país, porque a Administração Regional de Saúde tem tido um trabalho de maior proximidade, talvez por mais disponibilidade ou outra organização, e aí verifica-se que há mais autos assinados. Na verdade, nem é um problema de coragem ou de falta dela, acho que é mesmo um problema de informação e de acesso ao status quo, digamos, que têm para poder decidir se aceitam ou não. Estamos a falar da identificação do património. Temos verificado que uma das dificuldades que existe ao nível da saúde prende-se exatamente com a parte formal do património, falta de registros de imóveis, falta de contratos de arrendamento, falta de contratos de manutenção, é pouco político, é muito administrativo. Muitas vezes as causas que estão a levar ao atraso da assinatura destes autos têm a ver com razões processuais que têm de ser devidamente aprofundadas para que a seguir não venhamos a ter, os autarcas não venham a ter problemas de gestão que a montante são facilmente resolúveis e depois adensarão os problemas. Portanto, acho que, digamos que a questão de determinação e vontade, de um modo geral, nas 22 áreas é real, mas a questão depois, quando analisamos setor a setor, não será, em alguns casos, assim. A situação que trouxe é exatamente aquela em que há uma situação extraordinária, porque é uma negociação direta. Cada Câmara negocia com a sua ARS, verifica como estão, por exemplo, ao nível das viaturas, há dificuldades ao nível do parque automóvel, portanto são questões adjetivas que trazem um resultado substantivo no desenvolvimento do processo. Não há, portanto, aí que ter receio relativamente à postura dos autarcas. Na questão que coloca central sobre a implicação que pode ter o processo de descentralização na visão que os portugueses terão para a regionalização, até porque esta requer um referendo e é preciso que as pessoas validem esta decisão, que me parece e foi também votada no Congresso da Associação Nacional de Municípios como uma nova etapa, que colheu, aliás, a opinião favorável quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer do Sr. Presidente da República, que apontaram o ano 2024 como ano possível para se avançar para esse referendo. O que importa é claramente dizer às pessoas, quando avançarmos para esse processo, sabemos o número de membros que estão propostos, pelo menos recomendados pela Comissão, chamada Comissão Carvinho, para que haja os números de executivos e de membros das Assembleias Regionais. Importa, à partida, dizer quais são os organismos que desaparecerão, que serão extintos, para que haja essa tal conta nula, porque se há algo que os portugueses não aceitarão é que se aumente a despesa ou o número de cargos políticos quando se avançar para a regionalização. Portanto, essa será uma condição à partida e neste momento importa que a descentralização ocorra de forma correta, transparente e, sobretudo, que as populações percebam. Eu creio que todos nós temos estado a discutir aspectos formais e estamos aqui a discutir os aspectos do procedimento e das regras da descentralização, mas ainda não explicamos às pessoas o que é que elas ganham com a descentralização. E para isso não há nada melhor do que ver as câmaras que já começaram há mais tempo a área da educação. É muito importante perceber nos municípios que já avançaram na primeira leva da descentralização para a educação, o que significou isso na vida das pessoas. E aí sim será fácil perceber este processo e o que aí vem na regionalização. Muito obrigado, Sra. Presidente. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Paula Santos, dispõe de 3 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Associação de Municípios, cumprimento todo o Conselho Diretivo e demais membros aqui presentes. Sra. Presidente, eu gostaria de começar por registar, de facto, este parecer da Associação Nacional de Municípios, aprovado por unanimidade, e as questões que coloca. E aquilo que identificamos é que há, de facto, um conjunto de problemas
que há muito que se conhecem e que o Orçamento do Estado continua a não dar resposta. E a Sra. Presidente fez agora uma referência às populações. E a questão é exatamente essa, quando nós aqui colocamos a necessidade de reforçar os meios das autarquias, quando nós aqui colocamos a necessidade de aprofundar o seu quadro de autonomia, quando nós aqui colocamos estas questões, estamos a pensar naturalmente nas populações, porque se as autarquias tiverem todos esses recursos, naturalmente servirá melhor as populações do seu concelho. E aquilo que nós verificamos é que relativamente a este processo de transferência de competências, permita que refaça esta referência, porque foi um processo que começou torto, porque as questões que hoje estão identificadas com problemas do ponto de vista de trabalhadores, do ponto de vista das instalações, do ponto de vista de um conjunto de recursos para estas competências, elas deviam ter sido identificadas logo à partida e não foram. E não foram asseguradas as condições, porque estamos a falar de áreas que são fundamentais, quer a educação, quer a saúde, quer a ação social, são direitos constitucionais que não pode haver um caminho para aumentar assimetrias e desigualdades, e a verdade é que essas condições continuam a não estar asseguradas. Continuam a não estar asseguradas nas escolas, os meios para que os rácios dos trabalhadores seja assegurado. Continuam a não estar asseguradas as condições para os investimentos que são necessários no parque escolar. Podemos falar o mesmo na área da saúde e de facto há aqui não há aqui respostas para essas matérias, para além de configurar uma desresponsabilização por parte do Governo. Há pouco fazia referência que são áreas que estiveram ao longo de anos e que continuam a estar subdotadas. E é um facto. Ao estar a transferir dessa forma para os municípios, não se resolvem os problemas. O que se faz é uma transferência dos problemas para os municípios. Utilizando uma expressão popular do nosso país, não se fazem omeletes sem ovos. E aqui a questão é, não é possível exercer estas competências, resolver os problemas, se não forem asseguradas as condições e os meios para o seu exercício. E este é o problema de fundo que está aqui colocado, que nunca foi resolvido, que nós alertámos, não acordámos para o problema hoje, alertámos para este problema desde o início, e a verdade é que, antes das tomadas de decisões, deveria-se ter presente, efetivamente, o que é que se pretende transferir para os municípios, qual é que é o seu ponto de situação, porque aquilo que se pretende é, de facto, melhorar a prestação de serviço público às populações e não agravar essa mesma prestação. O que se pretende é dar mais coerência ao Estado. Vou terminar, Sr. Presidente. E o que se pretende é, de facto, dar mais coerência à organização administrativa do Estado, e permita aqui que referência que o PCP sempre esteve de acordo com a regionalização, e são questões que são, de facto, fundamentais. E o que este processo revela é exatamente isso, a necessidade da criação das regiões administrativas. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Presidente Luísa Salgueiro para responder. Dispõe de 3 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Paula Santos e queria dizer que aquilo que a Sra. Deputada aqui traz basicamente corresponde às preocupações que a Associação Nacional de Municípios tem trazido e está neste momento a discutir, a debater e num processo de diálogo, quer agora aqui com a Assembleia da República, na expectativa de que possa haver propostas de alteração, também acompanhem a listagem das insuficiências que nós identificamos, e sim, é um processo que ainda apresenta muitas fragilidades, mas também a Associação Nacional de Municípios sublinha que há muito que se esperava esta possibilidade, esta vontade de passar competências que têm estado desde o início da democracia portuguesa centradas em ministérios e que agora há uma possibilidade ou há decisão de passá-las ao nível dos municípios. É uma decisão virtuosa, a forma como ela está a ser posta em prática não está perfeita, precisa de ser corrigida, e eu não posso dizer que a perspectiva não seja idêntica e que também entendemos, foi essa a solução e o posicionamento político assumido no Congresso da Associação, é que nós devemos caminhar num processo que leve à regionalização, mas estamos neste momento numa etapa que consideramos decisiva
porque, como dizia antes, o crucial é que as populações compreendam que benefícios traz esta descentralização. Não se trata apenas de decisão do nível de exercício do poder, não se trata apenas de reforçar o poder ou do governo ou dos municípios. Trata-se, sobretudo, de, numa gestão mais próxima, garantirmos melhor resposta às necessidades das pessoas. Quando avançamos para um processo de descentralização da educação, o que importa é que, por um lado, se garanta a coerência das políticas nacionais, mas também que haja uma abordagem local, uma relação com a comunidade, para que em cada um dos territórios possa haver um aprofundamento ao nível dos próprios currícula e assim haver ganhos na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, reforçando as competências e a sua capacidade de concorrer no mercado de trabalho mais disputado. Quando se fala de transferência de competências ao nível da saúde, importa que os equipamentos estejam mais bem organizados, que haja uma resposta mais célere, que haja mais eficiência quando somos chamados numa das áreas fundamentais do nosso Estado Social. Quando se transferem competências na área da gestão das zonas ribeirinhas, importa que haja uma integração com as políticas de gestão e de ordenamento do território. Porquê? Porque com isto ganham as populações, com isto ganham as pessoas. Daí que, para nós, esta seja uma etapa que tem de ser aproveitada, bem executada e a seguir, então, tenhamos as condições para, como já se referiu anteriormente, chamar os portugueses, cumprir o referendo que a Constituição prevê e conseguir que a maioria nos acompanhe àqueles que, como a Associação Nacional de Municípios, entendem que essa é a reforma administrativa que o país necessita a seguir. Muito obrigado, Sra. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Cumprimento e quem recorta 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Nacional de Municípios Portugueses, queria cumprimentar a Sra. Presidente Luísa Salgueiro. O parecer é basicamente demolidor para o Governo, para esta proposta de orçamento, mas creio que quando aqui fala das insuficiências, exemplos são múltiplos nas escolas, na saúde, nos transportes, particularmente com o plano o programa para a redução tarifária e com a diminuição da verba a esse nível. Quando aqui invoca a falta de diálogo e de informação, o facto de o quadro de competências não estar devidamente identificado, creio que isso é impossível de ser desligado, como aqui também já foi referido o acordo que houve entre o PS e o PSD e que funcionou esse acordo para a descentralização do ponto de vista do Bloco de Esquerda como um biombo para contornar o debate também sobre a regionalização, empurrando para os municípios competências do Estado Central sem um quadro legal claro, sem as verbas associadas, subtraindo democracia no processo e correndo o risco de agravar desigualdades territoriais. E não é de espantar, do nosso ponto de vista, que vários autarcas tenham feito não apenas críticas, mas que tenham rejeitado as competências que estão previstas que sejam transferidas. Em alguns casos, o próprio modo como se faz a transferência de competências, como se pensou a transferência de competências, independentemente da questão da verba, é, do nosso ponto de vista, absurdo. Na área social, pretende-se transferir para os municípios a gestão de algumas prestações sociais, mas onde os municípios poderiam fazer diferença, quer nas respostas sociais, mantém-se um monopólio das entidades privadas do setor social, impedindo os municípios, as autarquias, de terem acordos de cooperação com a Segurança Social para poderem fazer a gestão das creches, a gestão dos lares, a gestão do apoio domiciliário, ou seja, podem receber dinheiro para construir as infraestruturas, nomeadamente do PRR, mas nunca podem fazer um acordo de cooperação para fazer a gestão direta dessas infraestruturas. Ora, aqui sim era um domínio onde nos parece, e gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, onde nos parece que o poder local podia fazer bastante diferença e deveria permitir-se que também as autarquias pudessem candidatar-se à gestão das respostas sociais. A este processo somam-se opções, constrangimentos que já vinham de trás, como foi identificado no parecer, designadamente em matéria de recrutamento de pessoal, despesas com pessoal, do IVA, da aquisição de serviços e a proposta de orçamento também não tenho em conta, e queria sublinhar essa opinião da Associação Nacional de Municípios, os efeitos da pandemia e os constrangimentos que resultam da inflação e da escalada de preços. Nós, para terminar, concordamos com o chumbo
que a Associação Nacional de Municípios faz a este orçamento e, obviamente, sem diminuirmos o nosso empenho no processo de especialidade que aí vem e que poderá introduzir alterações ao orçamento, nós não temos tanta expectativa como a Sra. Presidente que a maioria absoluta do Partido Socialista permita corrigir grande parte das lacunas que identificou, mas veremos. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Presidente Luísa Salgueiro. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado José Soeiro, agradeço as perguntas. Começava por sublinhar uma que foi dita no início da intervenção na listagem de pontos que nós consideramos desfavoráveis e que reitera e que tem a ver com o plano de apoio à redução tarifária que em todo o país, mas crucialmente nas áreas metropolitanas, como a do Sr. Deputado, terá um impacto muito significativo, uma vez que estamos num processo, como disse na apresentação inicial, num processo crucial para a alteração dos hábitos das populações. Esse plano significou um impacto muito considerável nos orçamentos familiares. Foi possível reduzir significativamente os custos que cada família teria de suportar no passe do transporte. Isso foi comparticipado pelo Orçamento de Estado, pelo Fundo Ambiental, pelas próprias autarquias, e a redução que o Orçamento de Estado prevê significa um retrocesso nas políticas de mobilidade, nos objetivos de descarbonização que o país se propõe a alcançar, e daí que nos pareça ser dos pontos prioritários que apelamos a que o Governo reveja, que os grupos parlamentares acompanhem, porque o caminho é no sentido da necessidade de reforço e não dessa redução, sob pena de os próprios jovens, aqueles em que mais nos focamos para garantir esse futuro com novos padrões de transporte, fique prejudicado. No que diz respeito às questões sociais que o Sr. Deputado aqui evidenciou, nós também consideramos que a própria relação que existe com os vários centros distritais não corre a um ritmo homogéneo. Há várias perspectivas e não há até informação coerente de centro distrital para centro distrital, e já demos nota ao Governo que é urgente que haja uma relação e uma abordagem única em todo o país, porque há informações contraditórias de centro distrital para centro distrital. Importa que fique claro que os municípios que não tenham direito a funcionários que possam vir da Segurança Social, que recebam as verbas correspondentes para que todos tenham cobertura em dois serviços que estão em causa nos diplomas. Por um lado, o serviço de atendimento, por outro lado, o acompanhamento aos processos da RSI. Não competindo às câmaras a decisão de atribuição ou não de RSI, compete às câmaras um trabalho importantíssimo, que é de acompanhamento dos contratos que são feitos aos beneficiários de RSI. E, portanto, esta é uma das matérias que tem de estar devidamente consolidada e esclarecida, que seja transparente e homogénea em todo o país, garantindo que não haja retrocesso face à situação atual. Já no que diz respeito à nova etapa, digamos, o Sr. Deputado defende uma nova etapa nas competências dos municípios, dando-nos a possibilidade não só de participar e acompanhar a gestão, a construção dos equipamentos, dos investimentos, mas também na própria celebração dos acordos de cooperação, diria, em várias áreas, da infância, da terceira idade, até nos cuidados continuados. Isso não está previsto nos diplomas que estão neste momento em presença. Para a Associação, neste momento crucial é garantir que aquilo que está previsto nestes documentos avance bem e rapidamente, que não prejudique nenhum município, que não deixe de ter os técnicos necessários e suficientes para responder à população, e que estejamos em condições de avançar para essa nova etapa que o Sr. Deputado preconiza, que eu penso que tem de ser trazida para o debate político, uma vez que as câmaras municipais têm já uma imensa responsabilidade, quer na área dos investimentos, quer no apoio às próprias atividades que as IPSS vêm desenvolvendo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Concluindo esta primeira ronda, como há pouco referi, o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega considerou que foram proferidas expressões ofensivas da sua honra e consideração. O Sr. Deputado, com toda a franqueza, a mesa não o reconheceu
porque se eu tivesse feito teria interrompido o orador, como compreenderá, mas é uma faculdade sua, invocando essa figura regimental, tem até 2 minutos para identificar as expressões ofensivas da sua honra e consideração e defendê-la nos termos regimentais. Faço favor. Sr. Presidente, a honra de cada um não se mede e eu não posso admitir que a imparcialidade seja invocada por alguém que está numa audição e que vem aqui para responder e não para um debate político, porque o seu período enquanto deputada já terminou. Não estamos na Câmara Municipal de Matosinhos e, portanto, expressões como vergonha em relação àquilo que eu disse, se noutras alturas foram restringidas, tenham muita calma, que eu sabia que íamos chegar aí. Tenham muita calma. A questão que se passa aqui é que não foi respondida uma única pergunta, o que considero uma falta de respeito para com o Partido Chega e para com este Parlamento. Podem continuar a gritar à vontade, porque eu não me vou calar e vão ter que me ouvir, e a questão é precisamente essa. Acabou o tempo dos donos disto tudo. E a senhora está aqui em representação da Associação Nacional de Municípios e não deu uma única resposta, considerando que estávamos a ser parciais. Quer, se a vergonha deu para tanta coisa no passado, que também dê agora. A senhora deve respeitar o Parlamento, cingir-se à posição que aqui está, que é, perante uma audição, deve responder às perguntas que lhe foram feitas. Eu não vou debater consigo aqui. Caso pretenda debater lá fora, noutro órgão de comunicação ou noutro sítio qualquer, estarei disponível. Faltas de educação para com o Parlamento e com esta bancada não tolerarei. Senhor Deputado, peço imensa desculpa, mas o Sr. Deputado acaba de demonstrar que não foram proferidas expressões ofensivas da sua reconsideração. Dei-lhe a palavra para as identificar. O Sr. Deputado considera que as respostas que lhe foram prestadas não foram ao encontro daquilo que respondeu. Pronto. A figura regimental da defesa da honra restringe-se, como compreenderá, às situações em que a honra de alguém é beliscada. Divergências de opinião ou expressões que... Sr. Deputado, eu não vou entrar em diálogo consigo pelas funções que estou a exercer. O Sr. Deputado avaliará o impacto dessa expressão e, aliás, acho que está em condições particularmente aptas para o fazer. Assim sendo, está ultrapassada esta questão e vamos iniciar a segunda ronda. Como há pouco referi, diferentemente da primeira, a Sra. Presidente terá a amabilidade de responder apenas a final, portanto, pedi-lhe o favor de anotar as questões citadas. São apenas 10 minutos que nos separam das suas respostas, na exata medida em que tenho 5 senhoras e senhores deputados inscritos, e o primeiro dos quais é o Sr. Deputado Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores Presidentes da 5ª e 13ª Comissão. Cumprimento também a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, bem como os restantes membros da delegação. Sra. Presidente, eu quero, na sua pessoa, saudar todos os autarcas deste país. Autarcas que são e foram e têm sido verdadeiros heróis. E permite-me inclusivamente dizer que Sua Excelência o Presidente da República deveria condecorar o poder local. Não só pelo seu trabalho e pela sua dedicação durante a pandemia do Covid-19, em que foram para lá, muito para lá das estritas competências e atribuições, mas também pelo desempenho que têm tido e pela atuação que têm tido agora com esta circunstância da guerra na Ucrânia, com o apoio humanitário, com o acolhimento a refugiados. Mas queria também deixar-lhe uma questão que tem a ver com esta questão da descentralização que tão criticada tem sido pelos partidos da direita e até, em alguns casos, em termos algo caluniosos e assintosos. A Sra. Presidente, que conhecimento é que pode partilhar connosco, que boas práticas, que bons exemplos é que tem de processos de descentralização para municípios nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira? Sabemos que alguns dos partidos que hoje aqui criticam o processo têm responsabilidades governativas, nomeadamente dos Açores, e, portanto, qual é o conhecimento que a Sra. Presidente tem desses processos que possa partilhar connosco? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Paulo Barbosa. Certo, estava aqui. João Paulo Barbosa de Melo, peço desculpa, tinha aqui uma anotação errada. Passo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios e restantes membros. Registamos, obviamente, que a Associação Nacional de Municípios, quer através do parecer, quer através das palavras da Sra.
Presidente, que aproveito também para saudar nesta casa, validou todas as observações e críticas que o PSD fez hoje aqui e que já tem vindo a fazer nos últimos tempos. Isto é, dito simplesmente, estamos em sintonia com a Associação Nacional de Municípios nesta matéria. O PSD também, já agora, diga-se, não tem dúvidas nenhumas de que o processo de descentralização e um processo bem feito representam uma grande mais-valia. Uma mais-valia para aquilo que interessa, que é para as pessoas, os portugueses e as portuguesas, terem melhores serviços públicos, mais próximos, mais eficientes e mais baratos. O PSD sempre acreditou e continua a acreditar que o Estado português tem níveis de centralismo que são inaceitáveis e este processo de descentralização de competências é, obviamente, o caminho certo. O projeto de lei que está em orçamento, de lei do orçamento que está em apreciação, atribui 832 milhões de euros para financiar os processos de descentralização. Nesta sala parece que estamos todos de acordo que a verba é insuficiente, que não chega. E, pelo menos, a Associação Nacional de Municípios está de acordo com isso por unanimidade. E, portanto, a pergunta que tenho é muito simples. Qual seria o valor que a Associação Nacional de Municípios consideraria razoável para que este ano o processo pudesse avançar sem este tipo de questiúnculas que põem em causa coisas importantes? Porque para nós a descentralização é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes. Faça favor. Sr. Presidente, Sra. Presidente, vamos a factos. Vou perguntar novamente se é ou não é verdade que as verbas que estão a ser descentralizadas foram feitos com cálculos nos últimos investimentos dos últimos anos e, por isso, quando não são feitos investimentos no passado, significa que não estão refletidas para o futuro. Se é ou não é verdade que grande parte das câmaras municipais assumiram de cruz, sem conhecer os mapas financeiros, as competências, ainda não sabiam exatamente os mapas financeiros. Se é ou não é verdade que a questão das escolas e dos 20 mil euros para as escolas não abrange mais de 60% do parque escolar que vai ficar sob a responsabilidade das câmaras municipais. E depois, facto, gostaria de saber o que é que mudou nas últimas semanas. Diz a senhora que nos últimos dias, isso já está expresso nos jornais e que possivelmente eu não tive tempo para ler os jornais, claramente não tenho mais que fazer do que andar a ler os jornais, mas vamos com calma, tenham muita calma, vocês estão muito nervosos. O que é que aconteceu nos jornais, entretanto, se me puder fazer o clipping do que é que aconteceu para Rui Moreira ter mudado de opinião, ou se Rui Moreira e Carlos Moedas mudaram de opinião em relação àquilo que estava espelhado a dizer que existia uma subjugação da sua parte em relação ao governo do PS. Não fui eu que o disse, foram os presidentes da Câmara, mais nada. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre o processo de transferência de competências, referir que a questão central relativamente a esta matéria é, de facto, a ausência de condições e de meios para o exercício das competências, e isso não se resolve com a proximidade. E que as questões, sendo uma questão naturalmente importante, mas a questão de fundo é, de facto, a ausência dessas mesmas condições, porque é um processo que ficou marcado pela desresponsabilização do Governo, não garante a universalidade de direitos constitucionais, conduz ao agravamento de simetrias e desigualdades, e isso, naturalmente, agravará as condições, será negativo para as populações. Sr. Presidente, gostaria ainda de referenciar 4 outros aspectos, muito rapidamente, que se prende com as transferências para o Fundo de Equilíbrio Financeiro e que no Orçamento de Estado para 2021 havia uma norma de que a participação dos municípios nos impostos garantia que o montante seria pelo menos igual ao do ano anterior, e coloco esta questão tendo em conta que a proposta que está para 2022 é um valor mais reduzido. E coloco esta questão até tendo em conta
conta que não só ainda está presente os impactos da epidemia, mas a evolução que tem havido nos últimos tempos, em particular com o aumento de preços, o aumento da taxa de inflação e todos os impactos que isso também tem nos municípios. As questões sobre as despesas, vou referir assim, desta forma simplista, das despesas imprevistas de combate à epidemia, que houve o compromisso por parte do Governo para compensar os municípios e aquela que foi a compensação ficou muito longe daquilo que foram as despesas suportadas pelos municípios. Aliás, esses dados vêm inclusivamente no parecer da Associação Nacional de Municípios. E depois dois aspectos que nos preocupam bastante. Uma relativamente às verbas para o PARTE e o caminho que nós consideramos que deveria avançar, não só de consolidação, mas também de redução do valor do passe e do alargamento da oferta do transporte público em todo o território. E também uma última referência, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, sobre o Fundo Social Municipal e o valor que a Associação Nacional de Municípios identificou dos anos anteriores que deveriam naturalmente ser atribuídos e deviam de ser atribuídos e previstos para os municípios. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para concluirmos esta segunda e última ronda, o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Faça, Sr. Deputado. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios e restante delegação da ANMP. É um gosto ter-vos por cá. É natural que o debate até agora se tenha centrado principalmente em competências e financiamento, faz todo o sentido que assim seja, e as perguntas que já foram feitas antes de mim têm todo o cabimento. No entanto, para não estar a repetir temas, eu gostaria de chegar lá, se assim quiserem, através de um caso prático. O LIVRE vai apresentar uma proposta de alteração ao orçamento, já a tornámos pública, no sentido de criar um fundo que possa apoiar os municípios, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas a construir aquilo que achamos que é uma nova tipologia de transporte público, baseado principalmente no responder às necessidades do transporte escolar, num primeiro tempo, e depois, como o transporte escolar evidentemente se faz num horário relativamente limitado, libertar meios que queremos que sejam ecológicos, de mini autocarros e carrinhas elétricas, para fazer outro tipo de percursos, ajudar cidadãos sénior, ajudar pessoas com mobilidade reduzida a fazerem as suas deslocações. Achamos que isto é importante do ponto de vista do combate às alterações climáticas, da ajuda a mitigar os efeitos da inflação e, portanto, da perda de poder de compra por parte das pessoas. Há estudos que nos indicam que boa parte das viagens em automóvel privado se fazem porque os pais, mães encarregados de educação levam os filhos e as filhas às creches quando poderiam poupar essas deslocações. A resposta que tivemos por parte do Governo, num primeiro momento, é que uma área de ação deste género compete completamente às autarquias. A pergunta que eu lhe queria fazer é, até utilizando o exemplo que a nossa colega Paula Santos acabou de dar, do PARTE, se a criação de um fundo que seja mais ou menos segundo os mecanismos do PARTE, equivalente ao PARTE, mas para apoiar as autarquias na compra destes meios, em primeiro lugar, se é útil, se do vosso ponto de vista tem cabimento, se há um enquadramento orçamental ou legal que vocês considerem que seja o mais adequado, porque estamos aqui também para melhorar as nossas próprias propostas dentro do processo de discussão do orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, como há pouco referi, Sra. Presidente, a Associação Nacional de Municípios Portugueses disporá de 10 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por dividir o tempo com o Sr. Vice-Presidente Ribal Esteves. Faça, Sr. Presidente. Muito boa tarde, muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Duas das coisas que eu gostava de realçar na abordagem às questões que colocaram. A primeira questão, enfim, não especificamente aos Açores e à Madeira, mas ao país no seu conjunto, a verdade é muito objetiva, é que há uma diversidade de pontos de situação naquilo que respeita à execução da descentralização. Entre municípios e entre áreas de descentralização. Entre municípios, obviamente, só pode avaliar quem já está a executar. E há áreas como a educação, que em regra tem uma nota muito positiva naquilo que são as consequências, a análise substantiva da execução das transferências, mas há disfunções financeiras que carecem de correção. E isto é muito objetivo, e já se deram aqui exemplos, por exemplo, das refeições escolares,
em que são as condições muito pragmáticas daquilo que é o dinheiro que se recebe e aquilo que é o valor que se paga, seja nos municípios que têm administração direta, seja naqueles que, por concurso público, compram a prestação do serviço. E, portanto, são questões muito objetivas que é preciso corrigir e, como o tempo não volta para trás e elas não foram corrigidas até hoje, é muito importante, eu diria fundamental, que elas sejam corrigidas no tempo que temos pela frente, usando o instrumento orçamental que a Assembleia da República seguramente aprovará. Depois há, nas 22 áreas da descentralização, há áreas que pura e simplesmente ainda não começaram a ter execução, áreas portuárias, habitação, Estados Nacionais, Justiça, e há áreas que já têm uma extensão muito clara de assunção de responsabilidades, mas todos nós, e pareceu-me isso claro neste nosso debate, que somos descentralistas, que achamos que esse instrumento de gestão do Estado é muito importante, temos mesmo que executar novas competências no âmbito do poder local, no âmbito das autarquias, para que esse passo se dê. Julgo que ninguém tinha a ilusão, quando começámos a dar este passo, que ele correria na perfeição, até porque não é neste planeta que existe a perfeição e, portanto, é fundamental dar o passo e, na execução desse passo, corrigirem-se as assimetrias, sejam elas ligadas à substância das matérias, sejam elas de natureza financeira. Uma outra nota muito positiva é encontrar disfunções na gestão do Estado. Eu lembro, por exemplo, num outro pacote de descentralização, quando se entregaram às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas as responsabilidades da gestão dos transportes, ninguém nos disse qual era o estado da arte. As entidades do Estado que geriam as licenças de transportes públicos não tinham um único dossiê sobre o estado da nação naquela matéria. E nós que recebemos a delegação da competência, sem negociação prévia, tivemos que ir tirar a fotografia primeiro e, depois da fotografia tirada, proceder então a todas as matérias corretivas. Ou na saúde. É chocante, mas as ARS não nos dão informação minimamente consistente para se poder gerir. É muito importante o processo de descentralização, também para termos consciência destas disfunções e para podermos, nós Estado, porque todos somos Estado, proceder de forma corretiva para que no somatório o Estado funcione muito melhor e para que haja razoabilidade naquilo que é a elevação da qualidade do serviço público que se presta e a sustentabilidade financeira do serviço também. E aqui é bom que sejamos claros, nós não temos uma resposta para o deputado João Paulo Barbosa de Melo sobre qual é o valor que devia cá estar. O que nós queremos é que o tal artigo 82, que referencia que é possível ir aos orçamentos do Ministério buscar mais, seja operacionalizado financeiramente em razão da necessidade. Porque aqui não há preconceito. Aqui há apenas uma opção política clara, consensualizada, entre a ANMP e o Governo, de justapor a dimensão financeira da responsabilidade que se entregou à execução financeira da responsabilidade que está a executar. É tão só isto, apenas, é o problema, muitas vezes, da Assembleia da República, é que ficamos pela letra da lei. E aqui é fundamental que a letra da lei esteja bem, mas é muito mais fundamental que o exercício da governação leve a que a letra da lei se aplique na execução das transferências de competências. Uma nota que queria deixar final é o reiterar da independência da ANMP. Eu sou vice-presidente da ANMP há muitos anos e é algo que prezamos muito, a nossa independência, a nossa autonomia, a cooperação institucional com o Governo no país em razão do bem servir os cidadãos, obviamente umas vezes criticando, outras vezes aplaudindo, é a natureza da política, mas essa nota de independência, de isenção e de luta pelo bem servir dos cidadãos é uma marca d'água da ANMP que ela tem, teve e continuará a ter seguramente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra à Sra. Presidente Luísa Salgueiro. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pelas intervenções que, mais uma vez, penso eu que nesta ronda demonstram que, de um modo geral, há uma grande sintonia relativamente à avaliação que é feita entre as várias bancadas e o trabalho que a Associação Nacional de Municípios fez. Verificamos que estão empenhados na apresentação de propostas de alteração, uma delas concretamente, e começando pelo fim da bancada
do LIVRE, eu diria que todas aquelas que venham no sentido de garantir que não há retrocesso nessas políticas de apoio ao transporte público e, portanto, nesse reforço, quer aos municípios, quer às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas, será bem-vinda. Não consigo determinar agora o artigo certo do orçamento, mas seguramente que nas verbas do PARTE, no capítulo referente a essa matéria, considerar que deve haver uma relação direta me parece bem-vinda, portanto, vai no sentido daquilo que nós preconizamos. Uma questão relativa às boas práticas. Nas regiões autónomas existe o regime especial, porque há uma autonomia com um enquadramento distinto, mas eu diria que em termos de boas práticas, aquelas que podemos evidenciar são as relativas à área da educação, porque é aquelas onde já há um processo mais consolidado, algumas delas já com mais de uma década, e portanto o que verificamos é uma evolução nos indicadores em domínios muito importantes para o país, como são o abandono escolar e o insucesso, que vimos uma queda acentuada e com maior impacto nos municípios em que houve essa descentralização desde o início, logo no programa Aproximar, que foi um daqueles que serviu como ensaio para aquilo que agora está em avaliação. Portanto, sim, é uma das boas práticas que aqui queremos distinguir. Quanto às questões das verbas de estarem desatualizadas, queríamos aqui esclarecer que as verbas que tinham como referência os 2 últimos anos e tendo em consideração que foram anos de pandemia, foram já atualizadas. Já houve a portaria que as atualizou aos valores de 2019 e já atualizados pelos valores da inflação. Portanto, não há esse desfazamento, ou melhor, existia, mas foi, entretanto, corrigido com diplomas que foram publicados já no início deste ano. Quanto à percentagem das escolas que não estão abrangidas pelos 20.000 euros, como já disse, há um número significativo de escolas que não estão nesse mapa, na relação que é suportada pelos encargos de manutenção dos 20.000 euros, porque são escolas que precisam de intervenção aprofundada, portanto, é reabilitação profunda e ficam no mapa que está publicado e que agora será desatualizado, dissemos-lo logo desde o início. As questões do FEF e da redução dos valores da transferência têm a ver com o cumprimento da Lei das Finanças Locais, elas resultam da Receita Fiscal. Nos últimos anos houve redução da Receita Fiscal, por isso, por força do cumprimento da Lei das Finanças Locais, verificamos que as transferências este ano sofrerão uma redução, esperamos. Por mais razões, este ano, ao aumento da receita fiscal, levará a que ela seja compensada já nos futuros. Por isso eu penso que estou a terminar o meu tempo, Sr. Presidente, para, em nome da Associação Nacional de Municípios, agradecer as intervenções de todas as bancadas, dizer que, de um modo geral, nos sentimos acompanhados e que todos os partidos políticos apoiarão a Associação Nacional de Municípios neste que é um desígnio nacional. Focamos-nos mais naturalmente no tema da descentralização, mas há outros temas que estão vertidos na proposta de Orçamento de Estado que nós, no documento que fizemos distribuir de uma forma objetiva, identificamos e, portanto, aguardamos também com o apoio do Parlamento que elas possam ser corrigidas no sentido de reforçarmos as condições de execução da missão dos municípios portugueses ao longo do ano 2022, para que assim possamos melhor servir as populações, que é sempre a nossa missão, mas que vivemos momentos particularmente difíceis e creio que ninguém nega que nestes tempos tão exigentes para a nossa vida em comunidade, quer na pandemia, quer agora no cenário de guerra, são sempre os municípios mesmo quem em primeira linha acolhe as populações, lhes dá as respostas. Fizemos-lo na pandemia, distribuindo todos os recursos necessários e agora mesmo, em tempos de guerra, fomos nós que começamos a recolher bens, a acolher refugiados, a fazer chegar a países que recebem refugiados equipamentos, bens, e estamos aqui, como sempre, disponíveis em nome da Associação. Reiteramos a nossa disponibilidade de trabalho com todas as bancadas parlamentares, com a isenção que nos caracteriza, com o empenho e dedicação à defesa do municipalismo, que é isso que verdadeiramente nos move e também é isso que nos une a todos os partidos aqui representados. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, eu, Sra. Presidente. Em nome de todos os senhores e senhores deputados, foi um gosto contarmos com a delegação do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Saudar uma vez mais a Sra. Presidente Luísa Salgueiros, os senhores Vice-Presidentes José Ribal Esteves,
Álvaro Araújo e Alfredo Monteiro, bem como o secretário-geral Rui Solheiro e o secretário-geral adjunto Fernando Cruz. Senhoras e senhores deputados, recordar que às 11 temos a segunda das 4 audições marcadas para hoje. Cumprimentos a todos. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.